Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente ler Deuteronômio 28 a 30. E depois a gente vai fazer a nossa análise para vocês, pra gente estar aí crescendo mais ainda em entendimento bíblico, porque às vezes a gente lê e aí, o que quer dizer isso? O que você tá falando? Ou como isso se aplica hoje em dia, né? Porque no Antigo Testamento às vezes tinha um monte de morte, um monte de oferta, holocausto e tudo, mas e hoje, né? Como funciona hoje? Então por isso é tão importante você ficar com a gente até o final, para você entender sobre isso, como isso está sendo aplicado hoje em dia, né? Então vamos lá com a gente. Deuteronômio 28. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. As maldições da desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos.
Vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando às voltas, como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento será tirado de você à força e não será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerão aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles emprestarão dinheiros a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele deu a vocês. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que servirá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ele devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não deixará para vocês cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades,
em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Por causa do sofrimento que o seu inimigo infligirá sobre vocês durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço de carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido ao sofrimento que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre nem os filhos que gerar, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça, não registradas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês que no passado foram tantos, quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desraigados da terra em que estão entrando, para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquela nação, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor dará a vocês coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera se fosse noite, e de noite, ah, quem me dera se fosse dia. Por causa do terror que encherá o coração de vocês e por aquilo que os seus olhos verão, o Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu disse a vocês que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Capítulo 29. Foi nas planícies de Moabe que Moisés confirmou os termos da aliança que o Senhor havia feito com o povo de Israel, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todo o povo e disse: Vocês viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos vocês viram as grandes provas, os sinais e grandes maravilhas. Mas apesar disso tudo, até hoje o Senhor não deu a vocês coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos em que conduzi vocês pelo deserto, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés ficaram estragadas. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, para que soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, vieram lutar contra nós, mas eles foram derrotados por nós. Conquistamos o território deles e o demos às tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés como herança do Senhor. Portanto, obedeçam fielmente aos termos desta aliança para terem sucesso em tudo o que fizerem. Vocês todos estão hoje diante do Senhor, o seu Deus, os seus líderes de tribos, o povo,
os juízes e os oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com as crianças, as mulheres e os estrangeiros que vivem no seu acampamento, incluindo os lenhadores e os carregadores de água. Vocês estão todos aqui para firmar uma aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que Ele está fazendo com vocês hoje. Hoje Ele vai confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o Deus de vocês, conforme lhes prometeu e como jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esta aliança sob juramento não faço só com vocês que estão aqui hoje, na presença do Senhor, o seu Deus, mas também com as futuras gerações de Israel. Certamente vocês lembram como vivemos na terra do Egito e como, ao sair de lá, atravessamos com segurança as terras das nações inimigas. E vocês viram as suas imagens e seus ídolos detestáveis de madeira, de pedra, de prata e de ouro. É bom lembrar essas coisas para que não exista entre vocês, homem ou mulher, grupo de famílias ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, seu Deus, e passe a prestar culto aos deuses daquelas nações. Porque no dia em que alguém fizer isso, estará plantando uma raiz que produzirá fruto amargo e venenoso. Ninguém caia no erro ao ouvir essas palavras de maldição, de invocar uma bênção sobre si mesmo no seu íntimo, dizendo: posso seguir o meu próprio caminho e mesmo assim ter sucesso e paz? Isso traria destruição a todos, tanto a terra irrigada quanto a terra seca. O Senhor não perdoará quem fizer algo assim. A ira e o zelo do Senhor arderão em chamas contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor afastará essa pessoa de todas as tribos de Israel e a castigará segundo as maldições da aliança escritas no livro desta lei. Os filhos de vocês, as gerações futuras e os estrangeiros que vierem de terras distantes verão a devastação da terra e as doenças enviadas a ela pelo Senhor. Toda a sua terra será coberta de enxofre e sal, terra imprestável, onde não se semeará, ela nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adma e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa de uma tamanha ira? E não faltará quem responda a elas: foi porque os moradores desta terra abandonaram a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando os tirou da terra do Egito. Pois eles prestaram culto a outros deuses e prostraram diante deles, deuses desconhecidos que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso o Senhor ficou muito irado contra esta terra, de modo que todas as maldições escritas neste livro caíram sobre eles. Com grande ira, indignação e furor, o Senhor arrancou os israelitas da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas são para serem conhecidas por nós e por nossos filhos, para que abençoamos a todas as palavras desta lei para sempre. Deuteronômio 30. Misericórdia para quem se arrepende. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês acontecerem e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês, os seus filhos, voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje ordena a vocês, então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus,
dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a você hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e a colheita da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Vida ou morte. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E assim terminamos a leitura de hoje. Uma leitura conturbada, não? Cheia de bênção e maldição mesmo. Começa ali no capítulo 28, né? Começa leve, né? O 28 ali, mostrando as bênçãos de obedecer. E aí você fala, só isso, né? É que simples, lindo. É lindo. Nessa hora você dá amém, recebo. É simples, é só 10 mandamentos, é só essas leis. Mas Daí inverte. inverte, gente. E às vezes, se a gente vai analisar mesmo como estamos vivendo, dá pra ver se a gente tá recebendo a bênção ou a maldição. Então, assim, o que eu acho muito interessante, né? A gente tem um livre-arbítrio. Em nenhum momento Deus tira isso da gente. E é assim como Moisés também passou para o povo de Israel antes de entrar na Terra Prometida. Vocês têm a escolha. Eu estou mostrando a bênção e a maldição, a prosperidade e a pobreza aqui para vocês. Cabe a vocês agora saber o que vocês querem fazer. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Tá tudo escrito. Por isso que já te parabenizo por você estar lendo a Bíblia. Porque aqui é o melhor livro de conduta, né? Qual é a conduta que agrada a Deus? Como que Deus quer que a gente se posiciona, né? Pra gente estar recebendo as bênçãos dele. Eu falo assim que Deus tem muito pra nos dar.
demais, assim, quem foi capaz de criar céu e terra, todos os animais, vegetação, tudo, você acha que ele tem escassez para poder nos dar? Porém, quando a gente vê que a gente está vivendo na escassez, cabe a nós olhar, vigiar as nossas condutas, para ver se a gente não está agradando ele. É aquilo que você fala, né? O óbvio precisa ser dito. Porque ele mesmo fala, você quer a bênção ou a maldição? Como que ele fala? Ele tem uma parte que ele fala, né? Eu aconselho a bênção, né? Mas vocês têm que estar cientes das atitudes e as consequências dela, né? As atitudes até para você ter a bênção. Às vezes assim, é fácil para você ter bênção? Se você for ver, é simples, mas não é fácil, porque sim, a tentação vem, sim, a ganância vem, o orgulho vem, porém, o nosso coração, como está o nosso coração, né? Com qual intenção está? E se você está no meio de algo que vai fazer você se desviar? Porque o que Deus colocou aqui, ó? A nação que vocês estão entrando, destrua tudo. Destrua esses outros deuses, porque é eles que vão fazer vocês se desviarem do que eu estou desejando para vocês. Vocês vão acabar se prostrando diante de deuses de madeira, feitos de ferro, de ouro. E aí o que vai acontecer com vocês? Eu vou trazer maldição, porque era simples. Vamos dizer assim, é simples a minha palavra, é simples o que eu estou mandando vocês fazerem. Só que vocês escolheram fazer outra coisa, então eu tenho que escolher fazer o que eu falei, porque eu iria fazer, né? Só fazendo um encaixe ali já lá no final do 30, né, que ele fala exatamente isso que você falou. O que eu estou pedindo, né, que ele fala, né, o que Deus está pedindo não está além do que você pode alcançar, não está acima do céu. Ele é uma coisa palpável, uma coisa que você consegue, né, que encaixa muito bem aqui com o que você já está falando. Porque às vezes a gente fala assim, e aí? E agora, né? Vou ter que nem eles colocaram, né? Vou ter que buscar lá além do mar, mas quem que vai ir para proclamar isso? Não, gente, Deus está acessível pra gente. E eu acho que às vezes a gente também vai caminhando muito na palavra e vendo outras figuras também, e às vezes a gente começa a colocar assim, nossa, mas eu sou pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então Deus está distante de você e aí você não consegue voltar, né, pra seguir os mandamentos dele. Muito pelo contrário, que nem ele coloca aqui, caso você se arrependa de todo o coração e de toda a tua alma, eu estarei ali para você. E aí eu vou voltar a te reunir, né? Então não é assim sobre quem você foi, mas é quem você decide hoje ser, né? E se arrepender verdadeiramente. E não se arrepender, que nem ele fala ali. Por que é de todo o coração e toda a sua alma? Porque isso não engana. Porque quando você fala assim, de todo o seu entendimento. Por quê? Porque daí pelo entendimento, eu vou obedecer a Deus porque daí eu vou ter as minhas bênçãos aqui, né? Vou estar sossegado. Mas o coração, ele é onde traz vida, né? A tua alma é onde mostra quem você é. Então por isso que ele fala, arrependa de todo o coração e de toda a tua alma, para você voltar a mim, né? Que eu estarei ali para você. E o que eu consigo também entender, né, dessa parte da maldição e das bênçãos, é aquilo também que a gente já ouviu também, que eu acho muito similar com o pecado, né? Até onde eu posso ir que eu não estarei pecando? E aqui é também, tipo assim, até onde eu posso ir que eu não vou receber uma maldição? Então, assim, o que eu entendo desse capítulo 28, que eu vejo, assim, muito claramente, é que Moisés, aqui, ele estava falando para o povo, tendo essa orientação de Deus, né, tendo ali o Espírito de Deus através dele, e ele não quer gerar nos israelitas o medo da maldição. Ele quer trazer um entendimento ao povo, né, sobre a possibilidade de eles serem amaldiçoados. Então, quando alguma coisa acontecesse, eles vigiarem e falassem, será que eu não estou sendo amaldiçoado? Mas em nenhum momento era para trazer o medo neles. Porque o objetivo central de Deus é que a gente ame Ele. E não fique preocupado. Eu não vou fazer isso porque senão eu vou ser amaldiçoado. Eu quero bênção. Eu vou ser abençoado. Não é isso. Isso é uma consequência, é um pós. Mas o objetivo, o primordial, a base é você amar Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Exatamente.
E a gente tem o livre-arbítrio, né? Isso mesmo. A gente não pode esquecer, porque ele finaliza lá no 30 sobre isso, a escolha de vida ou de morte. Então vocês escolhem, né? Vocês veem o que desejam para a tua vida, como vocês querem ser conduzidos, porque se você me obedecer, só seguir essa minha lei aqui, tudo seu vai ser multiplicado, a sua família vai ser próspera, a tua plantação vai ser boa. Mas se você não seguir as minhas leis, vai ser tudo ao contrário e pior. Exato. E outra coisa aqui que eu acho, voltando lá, só no capítulo 29, versículo 29, fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas são para serem conhecidas por nós e por nossos filhos, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei para sempre. Então, eu acho legal que ele fala, né, assim, tem coisas que nós não sabemos, não terá o nosso entendimento, e tá tudo bem, isso pertence a Deus. Mas as coisas que a nós somos revelados, cabe a nós obedecermos e a nós passarmos para os nossos filhos, para que eles também obedeçam. Então, tipo assim, aqui tá fazendo um fechamento de toda aquela parte ali da bênção e da maldição, e tá falando coisas que a gente não entende, deixa para Deus. Mas aquilo que vocês estão entendendo não é para ficar para vocês, né? Ele fala essa parte, Repasse. né? Repasse para os próximos. Essas leis, essas obediências, essas ordenanças é para vocês e para as gerações futuras. Exatamente. Por isso é tão importante a gente estar aqui juntos e até mesmo pós a leitura fazer essa análise, porque isso é sobre o nosso entendimento, né? Porque muitas das coisas que a gente lê na Bíblia também a gente não entende. E tá tudo bem, vamos dizer assim, eu até falo, a gente comenta aqui, né, que é como se fosse escala de escola. Não adianta nada lá no prezinho, no jardim, a gente ensinar sobre tabuada, a pessoa ainda não sabe nem somar. E assim é o nosso entendimento também com a Bíblia. A gente vai crescendo conforme o nosso caminhar. E conforme a gente vai crescendo com o caminhar, as nossas vendas dos nossos olhos vão sendo tiradas e vai sendo assim, ó, agora ele tem bagagem para entender esse a mais, né? E é isso, gente, não precisa ficar apegado, mas o que tá querendo dizer com a mordaça de não sei o que? Não precisa. Foca no que você está entendendo agora e vai fluindo, vai colocando em prática, né? É aquele, vai agregando mais coisas, né? Vê o que você precisa ser obediente e coloque isso na sua vida. Comece a praticar. Não seja um obeso mental ali. Eu tô entendendo tudo, tô aprendendo, eu sou o cara que já leu trocentos livros da Bíblia. Mas e aí? E a prática? Quando a pessoa ela te olha, o que ela vê? Ela vê um coração de Cristo ou ela vê um coração ganancioso, orgulhoso? Porque é isso que diz muito mais sobre você ter bagagem. Sobre, eu sou um fulano, eu sou não sei o quê. Prepotente, né? Exatamente. Então coloque em prática. O que você entendeu, coloque em prática e vá crescendo. O jogo é você ser 1% melhor do que você foi ontem. 1% sempre melhor. Sempre buscando você ser melhor. Não melhor do que o outro, do que fulano, do que ciclano, mas melhor do que você era ontem. Esse é o primordial, né? Isso mesmo. Porque você está caminhando com Deus. E aí, o que acontece, né? Aqui mesmo no 30, Deus mesmo fala, não é sobre como você estava se conduzindo, quem você foi e tudo mais, é sobre como você quer ser. Se você se arrepender de todo o seu coração e de toda a sua alma, eu te buscarei, eu te restaurarei, né? E o que isso quer dizer? Por que de todo o coração e toda a nossa alma? Trazendo para o nosso dia a dia de hoje, né? Não importa se você pecou, não importa quem você foi, não importa o que você errou umas horas atrás antes de você chegar nessa leitura. Importa qual é a decisão que você está tomando de verdade no seu coração. Por que ele coloca coração e alma? Porque esse não engana. Porque esse mostra quem você é. Não é sobre o entendimento. Porque quando fala entendimento, é quando você está sendo intencional. Você entendeu que você vai ganhar e bacana, isso faz bem pra mim, isso vai me agregar. Agora, de coração, é quando você fala assim,
nossa, eu me arrependo, eu desejo caminhar com isso, eu desejo seguir esses mandamentos de Deus e a partir de agora eu deixo para trás as coisas velhas. Então, isso entra para nós também hoje em dia. Se você se arrepender de todo o seu coração, de toda a tua alma, ali Deus vai te restaurar. Ele vai te trazer dos confins da terra, né? Como está aqui nas Escrituras. É um versículo legal de vocês depois estarem lendo, né? Meditando, né? Do versículo 4 ao versículo 6. É uma parte muito bacana mesmo. E ele fala, né? Isso é muito bacana a gente ver o tamanho da misericórdia de Deus, né? A gente vê como essa misericórdia ela é infinita, é incalculável, né? Porque ele fala, nessa passagem, ele fala: ainda que vocês tenham sido levados para os confins da terra, lá o Senhor, o seu Deus, os encontrará e de lá os trará de volta. E no finalzinho do versículo 6, ele termina falando: e vocês voltarão a viver. Pesada essa parte, né? Tipo, é muito interessante. É interessante. E até por isso que o Ouvintes da Fé, ele tem esse slogan, né? Despertar para a vida. Porque muitas das vezes a gente tá vagando, tá zumbizando, sabe? Aquelas pessoas assim que estão tentando viver mesmo, mas você vê que elas estão num caminho de rato, trabalha, paga conta, vai, faz e os caos aparecem, sabe? Às vezes a gente até fala assim, é problema atrás de problema. Por quê? Porque você ainda não voltou à vida. De que adianta ficar só lutando se você não tá vivendo, se você não tá desfrutando, se você não tá vivendo em paz? E foi com esse intuito realmente que o Ouvintes da Fé foi criado. E para você fazer parte do Ouvintes da Fé, o link já está aqui abaixo. É o primeiro link dessa descrição que vai trazer você realmente para a tua vida, vai despertar você para a vida, para você entender como caminhar com Deus, como você conseguir ter paz em meio ao caos. Porque a gente fala, né? Enquanto você não sabe quem você é, quem caminha com você, não adianta terapia, não adianta desenvolvimento pessoal, não adianta nada, porque a aflição ainda continua, o marasmo ainda vem, você tem algo ali apaziguador durante um período, não sei se você já passou por isso, mas é um remédio, né? Remedia aquele momento, mas vai passando o tempo, de repente aquilo ali volta. Mas volta por quê? Porque você não preencheu ainda com o que é bom, você ainda não despertou de verdade para a vida. Então não perde mais tempo, entra no Ouvintes da Fé, desperte, não fique vagando, porque senão você vai estar aí só sobrevivendo, tentando viver, mas não se encontrou de verdade. Se encontre em Cristo e lá no Ouvintes da Fé vai acontecer isso com você. E a gente tem uma comunidade para estar te servindo, para estar servindo de apoio, estendendo as mãos para você de verdade ali, para trazer você para a vida e ter paz ali, deitar, descansar, né? E crescer. Então entra no Ouvintes da Fé que a gente está te esperando lá. E já lembrando também para vocês que curte aí o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal para a gente entregar essa palavra para mais pessoas, que cremos que mais pessoas precisam aprofundar, beber da fonte mesmo, sabe? E crescer em Cristo para estar despertando e vivendo, porque de nada adianta você estar aí sobrevivendo e aflito. Vem viver com a gente e nos vemos no próximo episódio e lá no Ouvintes da Fé também, viu? Um beijo! Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!